Agora gostaria de chamar o palestrante da noite de hoje, Joãozinho. Boa noite a todos. Eu escolhi esse tema Espírito e Alma na Visão Espírita. Esse tema já foi abordado aqui nessa casa no domingo. Alguém já pode ter assistido, que veio aqui no domingo. Mas o Roberto, que estava aqui, ele assistiu a palestra este domingo e disse: João, essa palestra é uma verdadeira aula, então seria bom que você a repetisse na quinta-feira. Porque tem pessoas que vêm na quinta-feira e que não comparecem no domingo. Então eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Porque existe ainda muita confusão no nosso meio sobre o que seja espírito, o que seja alma. Muitas pessoas acham que são duas coisas distintas. Então, além disso, nós vamos abordar o tema com mais profundidade. E falando de alma e espírito, nós vamos falar de uma forma mais profunda. À medida que nós vamos passando os slides, nós vamos, de alguma forma, explicando para vocês. Então, vejam, tem essa pergunta: o que é espírito? É o princípio inteligente do universo, questão 23 do Livro dos Espíritos. É nele que fica armazenado todo o conhecimento que adquirimos através das inúmeras encarnações. Então vejam. Enquanto nós estamos encarnados, nós somos chamados de almas, como seres eternos, como seres imortais. Mas depois que nós saímos do corpo denso, que é o corpo físico, então nos chamam de espíritos. Mas muito embora a gente deixe o corpo físico aqui, nós continuamos vivos. A morte é só do corpo físico. O corpo físico fica aqui no mundo material, como se fosse uma roupa velha que nós não precisamos mais utilizar. Mas a essência, o ser principal, o espírito, continua a sua caminhada, continua vivo. A morte acontece só no corpo denso, só no corpo físico. Ela não atinge a essência imortal. Todos nós continuamos vivos. Uma vez na vida, sempre na vida. O que existem são muitas existências, muitas reencarnações. Mas o espírito é imortal. Ele sai de um corpo físico e, se for necessário, ele vai retornar a muitos outros para ir se depurando espiritualmente até conseguir a evolução necessária para mudar para um mundo melhor, acima desse que nós nos encontramos, até alcançar a morada dos bem-aventurados, que são aqueles espíritos que não mais têm a obrigação, que não mais estão obrigados a reencarnar. Quando eles reencarnam, é para o cumprimento de missão. Eles vêm com uma missão específica. Então é no espírito que fica armazenado todas as nossas histórias, todos os fatos de nossas existências. Então nós vamos e voltamos, e cada vez que nós vamos, levamos conosco esses arquivos. E quando nós retornamos com esses arquivos, e assim vai. E nós vamos acumulando arquivos. Mas esses arquivos são acumulados nesse corpo que nós chamamos de perispírito, que é o corpo do espírito, aquele que permanece conosco quando nós saímos do corpo físico. É um corpo mais sutil, um corpo rarefeito, mais fluídico, e que nós vamos mostrar mais adiante. E veja essa passagem que está lá no Antigo Testamento, nesse livro que se chama Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Veja que interessante a importância da doutrina espírita em nossas vidas para ampliar
o nosso conhecimento a respeito das coisas da alma, das coisas do espírito. A Bíblia, nós sabemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela usa muito de simbologias, né? Uma palavra é dita lá dentro da Bíblia, mas quando vamos analisá-la, interpretá-la, ela significa uma outra coisa, não literalmente aquilo que está escrito ali. Então veja essa passagem do livro Eclesiastes, que diz assim, que a gente, antes de dissertar sobre o que está escrito aqui, isso aqui está escrito numa passagem do Eclesiastes, está dizendo que a gente deve procurar a Deus, que a gente deve procurar se melhorar, que a gente deve procurar a nossa evolução espiritual, a nossa evolução intelecto-moral. Aí vem na sequência e diz, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então veja, agora nós vamos traduzir isso numa linguagem mais simples, segundo ensinamentos da doutrina espírita. Antes que se rompa o cordão de prata, todos nós sabemos que enquanto estamos encarnados, existe um cordão fluídico que nos une como espíritos ao corpo físico. Todos nós temos essa ligação fluídica, que é a energia vital, que mantém o nosso corpo físico em movimento, que nos dá a vida física, que nós chamamos de energia animalizada, ou fluido vital. Mas é essa energia que nos mantém vivos fisicamente. Que só nós humanos que estamos encarnados, não só nós humanos, todos os seres vivos têm essa energia. Só que a do humano é diferente, da do animal irracional. Então, enquanto vivos fisicamente, nós temos essa energia animalizada que dá a energia, que dá forças para que nós possamos trabalhar, andar, dar movimentos a esse corpo animalizado que é o corpo físico. Depois que nós saímos do físico e deixamos ele aqui, nós não temos mais como espíritos essa energia animalizada, não necessitamos mais dela. Por quê? Porque nós não temos mais o corpo físico para alimentar e para dar movimentos. O espírito, fora do físico, ele age pelo pensamento e vontade. Ele não precisa desse esforço físico como nós aqui precisamos, usando os braços, as pernas, né? Para o trabalho. Então, antes que se rompa o cordão de prata, quer dizer, quando esse cordão de prata ele se rompe definitivamente, é que ocorre a morte física. Às vezes a pessoa está em estado de coma, né? Então, os médicos verificam através de aparelhos que o cérebro está funcionando. Então, o cérebro está funcionando, esse cordão de prata ainda está ligando o espírito ao corpo físico. Então, não ocorreu ainda a morte, verdadeiramente falando. Eles não consideram, não dão o óbito, porque ali ainda há vida. Então a pessoa pode passar em estado de coma tempos, meses, até ano. Mas a medicina dos homens sabe quando deve desligar os aparelhos, porque ela descobre que o cérebro já não está mais funcionando, já se paralisou. Então, enquanto o cérebro estiver funcionando, esse cordão de prata não se rompeu. Está ali, ligando o espírito à matéria, ao corpo físico. Então, antes que se rompa esse cordão de prata e se quebre copo de ouro aqui simboliza o quê? O cérebro. Nosso copo de ouro. E se despedace o cântaro junto à fonte, é o coração, essa bomba que trabalha 90, 100 anos sem parar. É ela que, com seu esforço, né, contínuo, independentemente da nossa vontade, ela faz com que o sangue circule pelo nosso organismo e nos mantenha a vida física. E se quebre a roda junto ao poço, é o processo de circulação. Então, o coração parando, essa roda que movimenta a circulação, né? Essa roda, ela se quebra e para de funcionar o poço, a circulação sanguínea. E antes que o pó volte à terra, vamos aqui usar o pó como sinônimo de corpo físico. Antes que o corpo físico volte à terra, antes que o pó volte para a terra como era. Por isso que lá na Bíblia está escrito, o homem veio do pó e ao pó tornará. E por conta disso é que muitas pessoas fazem confusão e dizem, não, o homem vive uma vez só, a vida é única, porque a Bíblia diz que o homem vive uma vez só, que ele veio do pó e volta para o pó. O homem sim. Eu, João, vivo uma única vez, existe uma única vez como a personalidade João.
Mas como espírito eu vou ter inúmeras existências. Então o homem veio do pó, ao pó ele volta, de onde ele veio. E o espírito volta para Deus que o deu. Então vejam, essa passagem bíblica do Eclesiastes, ela é muito clara. Ela nos fala a respeito de duas individualidades. O espírito, ser imortal. E o corpo físico, que volta ao pó, à terra, como um ser finito, limitado, falível. Então, duas personalidades. Aqui nós vamos entender isso. Então vejam, embora a gente não perceba, porque o cérebro não guarda tudo que a gente sonha, tudo que acontece conosco como espíritos enquanto estamos adormecidos fisicamente, o cérebro não guarda tudo. Às vezes a gente tem sonhos, a gente diz no outro dia, olha, eu tive um sonho, mas um sonho tão estranho, não tinha pé nem cabeça. Não é isso? A gente não diz isso? Porque a gente tem lembranças fragmentadas do que a gente sonhou. Não existe, às vezes, uma lembrança na íntegra. Tem pessoas que têm a capacidade de sonhar e o sonho dela tem começo, meio e fim. É interessante isso. E ela conta o seu sonho como uma verdadeira história. Mas tem pessoas que sonham e têm uma lembrança fragmentada do seu sonho. Isso não quer dizer que ela não sonhou, que ela não vivenciou momentos enquanto estava adormecida como espíritos. Quer dizer que o cérebro não guardou tudo. Às vezes nós sonhamos com determinada coisa, que aquilo é interessante para o espírito e vai nos ajudar na nossa evolução, ou a resolver um problema, encontrar uma solução para um problema que fomos dormir com ele na mente. No outro dia, às vezes, a gente acorda e fala, poxa, por que eu não pensei nessa solução ontem? Porque ela veio para nós em sonho. E nós nem percebemos. É como se a gente tivesse descobrido por si só aquilo sem a ajuda de ninguém. Sem ninguém soprar. Mas enquanto a gente dorme fisicamente, só o físico que dorme. Como espíritos, nós vamos fazer as nossas visitas, as nossas andanças, né? Vamos buscar os interesses do espírito enquanto adormecidos. Então veja aqui é uma cena, né? Mostrando a pessoa aqui deitada, adormecida, o corpo físico. E quando nós nos desdobramos, vejam esse cordão fluídico que existe ali, ó. Sai do coronário do corpo físico e vai para o coronário ali do perispírito, do espírito que está se desdobrando. Ali somos nós fisicamente deitados e espiritualmente estamos saindo do físico, mas sempre ligados por esse cordão fluídico que liga o espírito ao corpo físico. Os espíritos desencarnados, eles conhecem um espírito encarnado, uma alma. Quando ela ainda é encarnada, eles reconhecem, porque eles veem esse cordão fluídico que faz ligação do espírito com o físico. O espírito desencarnado não tem esse cordão fluídico, porque ele não tem mais o corpo físico em lugar nenhum. Ele já é um espírito liberto. Não é mais um espírito, um balão cativo, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Quando nós estamos no físico, somos como verdadeiros balões cativos. Né? Temos a nossa liberdade, mas é uma liberdade parcial para a nossa locomoção. Né? Essa questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos benfeitores. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Então eles respondem, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza de espírito. Então vejam a resposta que os nossos irmãos benfeitores dão para Kardec. Nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito nós somos uma centelha divina. Que nós somos criaturas do Pai. Que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Essa centelha divina que é criada à imagem e semelhança do Pai. Então é uma centelha divina que ela não tem forma. O espírito por si. É uma centelha e ela tem uma cor, como diz aqui, que varia do escuro ao brilho do rubi. Quando o vidente a vê,
Por quê? Depende do grau de adiantamento, de esclarecimento, de conhecimento e de evolução de cada espírito. Quando é um espírito esclarecido, bom, ele pode ter uma luz branca, resplandecente, apresentar até uma luz da cor do rubi. Mas quando é um espírito inferior, que ainda está muito desarmonizado com as leis divinas, ele apresenta, sim, uma cor escura. É reflexo dos seus sentimentos, daquilo que ele pensa, daquilo que ele guarda no seu ser, dos seus registros, que ainda, com certeza, para apresentar essa cor escura, né, obscura, escura, é porque ele ainda guarda sentimentos não muito nobres em seu coração, em sua mente. Sentimentos como ódio, rancor, sentimento de vingança, orgulho, vaidade e um monte de outras coisas mais que nós sabemos que nós humanos estamos sujeitos porque somos imperfeitos, né? Eu sempre falo que esse mundo aqui não é um mundo para santos. Todos nós somos imperfeitos no caminho da perfeição. Todos nós vamos chegar na perfeição. Só vai depender da gente, adiantar ou atrasar essa caminhada. Então, aqui, se fôssemos santos, não estaríamos encarnados aqui. Estaríamos num outro planeta mais elevado. Por isso nós chamamos aqui de planeta escola. É um eterno aprendizado, né? A outra coisa no homem, além do corpo carnal e do espírito, além do corpo físico, existe alguma coisa no homem, né? Eles respondem sim ao perispírito, que dá forma e serve de roupagem do espírito. É semimaterial, tem poder ideoplástico, intermedia a comunicação entre o corpo físico e a alma. Então vejam, se o espírito não tem forma, o que dá forma a ele? É o perispírito. O nosso corpo físico é moldado em cima do perispírito. Na espiritualidade, antes do nosso reencarne, é projetado um corpo sutil, que nós chamamos de perispírito. É projetado pelos nossos irmãos benfeitores que cuidam dessa parte da reencarnação, do planejamento da reencarnação. E esse perispírito, ele é moldado sempre já respeitando a genética dos pais. E quando o óvulo é fecundado, o espírito que já está destinado, designado para habitar aquele corpo físico que inicia sua formação com a fecundação, ele já fica, através desse laço fluídico que eu mostrei, ele já fica ligado ao óvulo fecundado. Ali já há um início, né? O início da vida física, ali na fecundação do óvulo. Então o espírito não está lá dentro do óvulo. Ele está ligado fluidicamente por um cordão fluídico ao óvulo fecundado. Então o perispírito é que dá forma ao nosso corpo físico. Então eles projetam o nosso perispírito lá, de acordo com a genética dos nossos pais, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, principalmente aqueles órgãos do corpo físico de que a gente, algum probleminha pode ter futuramente na maturidade. Tudo isso é projetado na espiritualidade. Na maturidade ele vai ter um probleminha aqui no fígado, ele pode ter um probleminha no rim. Esse aqui vai nascer com a perna um pouquinho mais curta. Só um exemplo que eu estou dando, porque nós estamos num mundo não só de provas, é um mundo de expiação também. Então, se eles projetam o perispírito dessa forma, é para que o físico se apresente aqui no mundo físico assim. Porque algumas limitações, às vezes, nós precisamos ter para, através dela, nós aprendermos. Porque tudo é aprendizado, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Tudo é aprendizado, tudo serve de bálsamo para a nossa melhoria, para a nossa evolução como espíritos. Aprendizes que somos, né? Então o corpo, o espírito, ele se comunica com o mundo físico, com o mundo material em que vivemos, usando como intermediário esse corpo sutil que nós chamamos de perispírito. É ele que faz o meio de campo, como nós chamamos aqui. Ele liga o espírito ao corpo físico, o perispírito. Por isso há a comunicação do espírito com o mundo físico, através do perispírito. Vejam, aí onde está escrito espírito, o espírito é mais ou menos isso, é uma centelha, é uma flama, né?
Se ele não tivesse o perispírito, ele apareceria assim como uma luz. Uma centelha divina, como nós chamamos, né? Ele é disforme, ele não tem forma. Então o que dá forma, o que individualiza o espírito, nós, espíritos, é o perispírito. Ele que dá individualidade para a gente. É ele que mantém a nossa individualidade quando nós saímos do físico. Voltamos para a pátria espiritual com esse perispírito da última reencarnação. Ele mantém a nossa individualidade. E quando nós nos apresentamos no mundo físico, para o vidente, numa reunião mediúnica, onde quer que seja, para um parente, a gente vai comparecer com essa forma da última reencarnação, nossa. Para que a gente possa ser reconhecido. Mas o espírito, ele aparece tão somente com a forma que ele teve na última encarnação? Não. Ele é moldável, é ideoplástico. O espírito, ele pode se apresentar com a forma que teve em outras existências anteriores. Ele pode fazer isso. Então veja aqui, o espírito, que é essa centelha divina, o perispírito, que é esse corpo sutil, que ele vibra numa vibração muito acima da velocidade da luz, e por isso ele não pode ser visto, não consegue ser visto, percebido pelos olhos do físico. É por isso que nós não conseguimos ver o espírito a olho nu. Só o vidente, porque ele vê com os olhos da alma. É diferente. Ele não vê com esses olhos aqui. Porque o vidente, mesmo sendo cego dos olhos do físico, ele pode ver as coisas do mundo espiritual. Porque ele vê com os olhos da alma. Ele não vê e nem percebe com o sentido do físico. E aqui, na direita, está o corpo físico, que somos nós, o corpo denso. Esse corpo que é limitado, que é falível, que é finito, e que nós estamos temporariamente nele. Que um dia nós vamos sair. Mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer esse retorno à casa do Pai, como fez o filho pródigo, não é? É um retorno para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. Aqui é como se apresenta o perispírito, esse corpo sutil, que é um corpo fluídico rarefeito. Ele se apresenta assim, nessa forma meio, um cinza meio azulado, meio assim. Vamos dar um exemplo bem simples, para que vocês possam poder entender como a gente vê um perispírito, como ele aparece mais ou menos para a gente. Façamos de conta que estamos diante de uma janela de vidro, né? Um blindex. Quando a gente está na frente do blindex, a gente vê o reflexo. Vemos o nosso reflexo, a nossa imagem, não vemos? Mas nós não vemos ela como se víssemos no espelho, porque o espelho tem aço atrás. Então ele reflete a nossa imagem nítida, né? Mas numa vidraça, num vidro como um vidro blindex, nós vemos a nossa imagem, mas ao mesmo tempo que nós a vemos, nós percebemos que as coisas que estão atrás dela, nós também podemos ver. Entenderam? Então é um corpo que você vê ele, mas também vê o que está ali por trás dele. A mesa, a cadeira, onde ele estiver na frente. Você vê tudo isso. Então é um corpo fluídico mais rarefeito, quintessenciado. Ele não é um corpo denso, como é o físico. Por isso ele tem facilidade de se locomover pelo pensamento e vontade. Porque já é um corpo mais sutil. Então aqui, só para reforçar, qual é a diferença entre espírito e alma? Ambos são a mesma coisa. Só utilizamos o termo espírito quando se está desencarnado, fora do físico. E alma quando o espírito está encarnado. Certo? Ambos são a mesma coisa. Onde moram os espíritos? Às vezes as pessoas perguntam, para onde eu vou? Quando eu sair desse, se for para melhor, a gente fala, quando eu sair dessa para melhor, para onde eu vou? Quando desencarnados, alguns povoam o mundo invisível. Né? Todos nós povoamos o mundo invisível. Mas onde? Em colônias. Colônias espirituais. Quem não leu as obras de André Luiz, pelo menos teve conhecimento através do filme, ou ouviu falar das obras de André Luiz. A Colônia Nosso Lar, que é a que nós mais conhecemos, considerando que André Luiz, como repórter, como jornalista da espiritualidade,
Ele contou histórias desta colônia, mas muitas outras existem nesse mundão, nesse universo afora, né? Então, alguns espíritos são recolhidos em colônia, onde recebem tratamento, aconselhamento, e ali eles acabam se libertando daqueles reflexos do corpo físico. À medida que vão evoluindo, se desenvolvendo, acabam virando membros de equipes socorristas e tal. Faz parte da nossa evolução. Nós evoluímos tanto aqui como lá, nos dois planos. Às vezes a pessoa pensa, então a gente veio aqui para evoluir na parte espiritual. O que a gente faz? Continua evoluindo. Continuamos evoluindo nos dois planos. É um aprendizado constante. Essa coisa de achar que a gente vai ficar na ociosidade, num paraíso, né? Lá, aquele que vai para o céu vai ficar todo lá, no lugar bonzinho, no lugar, né? Onde só existe alegria, onde tudo é flores. E aquele que vai para o inferno vai ficar lá, no caldeirão, queimando num fogo que não cozinha, né? Porque fogo eterno é um fogo que não queima, né? Não é assim? Então não existe isso, literalmente falando. O céu e o inferno são estados de consciência da alma. Estado de consciência de cada um de nós. Então nós vamos... Alguns são socorridos em colônias, a maioria. Alguns permanecem nas regiões umbralinas. As regiões umbralinas, na linguagem da Igreja Católica, Apostólica, Romana, é aquilo que nós podemos chamar de purgatório. Regiões umbralinas. Onde nós ficamos de passagem para poder nos desfazermos de tudo aquilo que não vai ser utilizado nas esferas superiores, nas esferas elevadas. Para nós nos livrarmos de tudo aquilo que está pesando na nossa consciência, no nosso ser. A gente deixa, é muito importante essa região umbralina, para que a gente possa se preparar para ir para outras esferas gradativamente. Mas nem todos precisam passar por elas. A maioria passa. Principalmente nós que estamos nesse planeta, a maioria passa. Mas tem uma pequena parcela que vai direto, não precisa estagiar nas regiões umbralinas. Vão direto para colônias, recebe socorro. Né? Outros permanecem no plano físico por apego aos bens materiais, aos familiares. Sabemos que a saudade existe dos dois lados, né, gente? Saudade não existe só daqui para lá, existe lá para cá também. Então, às vezes, há o desencarne, há a morte física, mas a pessoa ainda está muito apegada, demasiadamente apegada às coisas da matéria, à família, aos bens materiais, né? Então, ela permanece aqui. Que não é mais o lugar dela, ela teria que seguir. Ela ficando aqui, ela está precisando de ajuda, está atrapalhando quem aqui está, porque ela não tem condições de ajudar, precisa de ajuda, de esclarecimento, né, para a sua evolução, e ela pensa que ficando aqui pode ajudar, está atrapalhando o ente querido que está aqui encarnado. E ele, sem ter conhecimento, por ignorância espiritual, para ajudar, fica chamando. Aí que piora. Ele consegue dar uma desvencilhadinha do corpo físico, está quase perdendo os reflexos, de repente passa aquela tela e ele assiste ali um ente querido chamando. Pai, mãe, volta, vem aqui, estamos precisando de você, está fazendo falta. Aí que é o nosso erro, gente. Todas as vezes que a gente sentir saudade, nós temos que fazer oração, pedir a Deus que Ele possa receber todo o auxílio que precisa para continuar a sua caminhada. Para que a gente possa um dia encontrar com aquela pessoa, com aquele espírito, com aquela alma, nosso ente querido, né? E nos abraçarmos novamente. Porque isso vai acontecer. Eu sempre digo que aquele que foi, que já passou para a parte de lá, para o plano invisível, ele só se adiantou. Ele foi antes da gente. Mas todos nós faremos essa passagem. Mas nós não costumamos meditar sobre isso, porque isso não importa, não interessa, isso me deixa triste. Então, mas a gente deve sim cuidar da vida física. O que a gente não pode é se apegar a ela em demasia e achar que tudo se resume nela. Deixar de cuidar da alma. É importante as qualidades da alma para que a gente tenha qualidade de vida neste mundo. Para que a gente possa ter paz, para que a gente possa entender a necessidade de amar, ser amado. A necessidade de ser bom. É a lei de causa e efeito.
Todas essas leis que nós ignoramos, elas existem. São leis divinas, eternas, imutáveis, e é que todos nós estamos sujeitos. Vejam aqui, esse desenho mostra, aqui no centro é o nosso planeta Terra. Seria o número 1, né? Planeta Terra. Vejam essa esfera número 2, essa faixa número 2. Aí é o que nós chamamos, que faz parte da crosta terrestre. Quando nós falamos na crosta terrestre, lembremos mais ou menos assim, o pão tem a sua casca. A casca é a crosta do pão. Então, o umbral, ele está na crosta da terra. Está aí, imediatamente ligado à terra. Por isso que alguns irmãos que estão aqui dizem que vê o sol se pôr, o sol nascer, ainda veem a terra, sentem tudo. Porque essa região umbralina é onde estão aqueles espíritos que ainda precisam estagiar aqui, como aconteceu com André Luiz, que ele nos conta na sua obra, Nosso Lar. Até nós despertarmos para a realidade que nos encontramos. Pedimos socorro, mas quando há merecimento, aí nós recebemos o socorro. Aqui, essa faixa número 3 ainda é uma região umbralina, está acima da crosta aí, marjando, mas aqui já é um umbral mais leve, mais suave. Aqui na faixa 2 e na faixa 3, os espíritos que estão aqui, eles já conseguem ver com mais facilidade o socorro das equipes socorristas que saem daqui da faixa 4, essa esfera número 4, onde tem a estrela. Aqui é onde se encontram as colônias espirituais, que acolhem, que socorrem os espíritos que saem das regiões umbralinas. Vocês viram que a gente sai do planeta Terra, a gente tem que passar pela região umbralina, mas não necessariamente todos têm que estagiar nela. Como aconteceu com o irmão Jacó, no livro Voltei, ele não estagiou aqui. Ele passou direto e foi socorrido numa colônia. No livro Voltei ele conta isso. Então, aqueles que precisam estagiar aqui, sai da 2 e vai saindo, sem perceber, para 3, e na 4 recebe o socorro das equipes socorristas. E aqui nessas faixas 5, 6 e 7, à medida que vai se distanciando do planeta Terra, aqui já ficam os espíritos mais elevados, até alcançar a ionosfera, né? A mais distante. Esses espíritos que já estão muito mais desligados dos reflexos do corpo físico. Esse desenho aqui, ele foi tirado dessa obra que se chama Cidade no Além, que foi ditada pelos espíritos de André Luiz e Lúcio, psicografia de Igorina Cunha, lá das Minas Gerais também, e Francisco Cândido Xavier. Ela, em desdobramento, a Igorina, ela ia para a colônia, Nosso Lar, e lá ela via tudo que tinha lá, ela foi guardando na sua memória, em desdobramento isso, aquilo que eu mostrei para vocês. Enquanto ela estava adormecida, ela se desdobrava e era levada para a colônia espiritual, e lá ela via tudo. E quando ela voltava, ela desenhava tudo que tinha lá, os ministérios, entendeu? Então, além dessa colônia Nosso Lar, nós temos uma colônia em cima de Santos, que se chama Alvorada Nova, quase a gente não ouve falar. Mas lá na obra Nosso Lar de André Luiz, nós vamos encontrar Lísias, o enfermeiro que conversa muito com André Luiz, ele nos fala a respeito dessa cidade que se chama Alvorada Nova, sobre a cidade de Santos. Ele diz que é a cidade espiritual mais antiga do Brasil. Que é a primeira que foi fundada no Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, ela já estava com as suas bases, com seus alicerces, sendo colocados ali sobre Santos, já prevendo o descobrimento do Brasil e tudo isso que estava por vir. Então vejam, muitas, mas centenas de milhares de colônias, de cidades espirituais existem para socorro dos espíritos que recém-saídos do físico. Na cidade de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, existe a casa da Anália Franco. Quem já não leu sobre a Anália Franco, que trabalhou tanto com crianças, né? Uma benfeitora inigualável. Essa casa Anália Franco, ela socorre as crianças desencarnadas. Sobre a cidade de São Paulo.
Essas são só apenas algumas que a gente toma conhecimento através das obras espíritas. Mas muitas outras existem por esse universo afora, por esse Brasil, né? Então, o umbral, conforme eu coloquei aqui embaixo entre parênteses, nós ficamos lá, não existe um tempo pré-estabelecido, um tempo determinado para a gente ficar no umbral. Nós ficamos lá até o esgotamento dos resíduos mentais negativos, para que a gente possa sair dali e ir para um lugar melhor, uma colônia, né, para receber tratamento. Todos os resíduos nocivos acabam ficando por ali no umbral, como se fosse um expurgo. A gente passa por ali para expurgar isso. Essa pergunta também que às vezes as pessoas fazem, mas espírito tem sexo? Eles respondem para Kardec, está lá nas questões 200 e 201 do Livro dos Espíritos. O sexo está tão somente na organização física, só no corpo físico. Então eu sou homem hoje, posso reencarnar como mulher em outra existência? Posso. E a mulher de hoje pode ser o homem de amanhã. De acordo com a nossa necessidade evolutiva, nós teremos a nossa organização física como homem e como mulher. Essa encarnação que vem, eu preciso vir como mulher, porque como mulher eu vou ter conhecimento do que é ser mãe, e por aí vai. Na outra, talvez eu precise vir como homem, para que eu possa ter a responsabilidade, sentir o que é a responsabilidade de um homem, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. O que é ser pai, por aí vai. Então, só na organização física existe o sexo, porque o espírito é uma centelha divina. Ah, mas quando nós passamos para o lado de lá de volta, nós vamos com o perispírito como homem ou como mulher. Sim, mas quando nós reencarnamos, nós tomamos a forma física, né, de homem ou de mulher. Por isso nós falamos que o perispírito é ideoplástico. Ele se adapta à genética dos pais, à nossa necessidade evolutiva, em cada encarnação. E o espírito, ele pode se tornar visível, ele pode se tornar palpável aos encarnados. Nós podemos tocar o espírito. Questão 95 do Livro dos Espíritos. Sim, na forma que lhe convém, usando o perispírito. Emmanuel, na última encarnação, foi o Padre Manuel da Nóbrega. Para Chico Xavier, quando Chico Xavier psicografou a obra há 2000 anos, ele conta a história dele como senador Publio Lentulus, que viveu, foi contemporâneo de Jesus, chegou a ver Jesus. Para Chico, ele se apresenta como Emmanuel, como seu guia espiritual. Então vejam, o espírito pode usar a forma que ele teve nas suas encarnações, se apresentar com uma das formas que ele teve. Considerando o adiantado da hora, nós vamos só colocar alguns pensamentos de filósofos, de sábios aqui, porque nós temos que passar para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passos, que é muito importante também para todos nós. Então vejam o que Sócrates disse a respeito da alma. A alma é insuscetível de destruição. É ela que vivifica o corpo, traz consigo a vida onde aparece, não recebe a morte, é imortal. Sócrates, aquele sábio da antiga Grécia, né? Veja o que Emmanuel disse a respeito das existências sucessivas da reencarnação. Esse guia espiritual de Chico Xavier. Sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais sairemos. Uma vez na vida, sempre na vida. Entenderam, gente? Então, aqui é a lição que eu deixo para vocês hoje, falando de nós mesmos, como espíritos ou almas, como quisermos, né? E que isso possa servir para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento, para nós irmos nos libertando, como disse Jesus. Busquem a verdade e ela vos libertará. Nós vamos encontrar essa verdade quando a gente se libertar. Mas que liberdade é essa? Quando a gente adquirir conhecimento de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. É isso que Jesus disse nesse ensinamento. Busquem a verdade, busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento, ele vai libertar vocês. Vocês vão entender melhor o que é Deus, esse ser superior,
O que significa que representa Jesus em nossas vidas, como mestre dos mestres, como nosso norte, como governador do nosso planeta. Vamos cerrar os nossos olhos por um instante, quem quiser. Quem não quiser pode ficar de olhos abertos, apenas para facilitar a concentração e aproveitar para agradecer a Deus, nosso querido Pai Celestial, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para cuidar não só do corpo físico, mas principalmente da alma, para a nossa evolução intelecto-moral. Fiquem todos em paz, que Jesus nos abençoe e nos abrace a todos, com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja.